Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gestão de Resultados e o tema de hoje é gamificação. O que é isso? Gamificação? Para que serve? Eu que te pergunto, o que com é leite? gamificação? Então fica aí que é sobre isso que a gente vai falar, como gamificar a sua equipe, como extrair o melhor engajamento dela, beleza? Fabiana, acho que você é um especialista em gamificação. Melhor pessoa para falar sobre isso, então explica para o pessoal de casa o que é gamificação. Gamificação é uma metodologia para você implantar dentro da sua empresa com o foco de extrair o melhor engajamento das pessoas. Você sabia que tudo que tem a ver com jogo no mundo vende? Presta atenção, os reality shows, por que eles explodiram? Porque é um jogo. Sim, da vida real ali, mostrando o dia a dia. Todo mundo é competitivo. Ninguém quer ver. Para o ímpar. Ímpar. Olha lá, ganhei. Ninguém resiste a um estímulo desse. Então, todo mundo é competitivo, faz parte, né? Então, o conceito de gamificação ou gamification é uma metodologia que as empresas estão adotando para promover o engajamento e a interação das equipes. E aí tem técnica para fazer isso. Ou seja, é como se fosse um jogo, né, onde os colaboradores, os funcionários, de certa forma, disputam de maneira saudável quem pontua mais, ou melhor, quem entrega mais performance, quem entrega mais resultado. Então, gamificação, na verdade, é isso. E o objetivo é extrair mais engajamento da equipe e, por consequência, mais produtividade, mais vendas, mais resultados, mais rentabilidade, entendeu? É importante deixar claro, né, que a gamificação é algo para ser saudável, como você disse, né? Mas aí como que eu deixo isso claro para os meus colaboradores? Que eu não quero gerar uma inimizade, mas sim algo saudável, que um clima seja confortável, que realmente eles queiram comprar a ideia. Bom, como implantar uma gamificação dentro de uma empresa de forma saudável, onde os colaboradores, os funcionários não se degladiam, né? Da forma correta. Então, precisa-se de acompanhamento, né? Você precisa de uma consultoria especializada nisso, como é o caso do Power KR que nós temos, onde a gente traz essa metodologia, essa cultura para dentro das empresas. Então, é importante entender que antes de gamificar, ou seja, antes de trazer essa questão da disputa entre os funcionários, existem algumas tarefinhas de casa que a empresa precisa fazer. Tais como, primeiro, rever se a tua política de salarial está correta e adequada, se os teus colaboradores, seus funcionários têm a estrutura mínima para desempenhar a função e o papel. Então não adianta nada você trazer a gamificação se o arroz com feijão ainda não foi bem feito, se o básico não foi bem feito. E aí sim, se você fizer todo, né, o alicerce bem feito da sua casa ou da sua cultura de gestão, você vai poder implantar a cultura da gamificação e aí sim, né, os funcionários não vão se degladiar ou não vai ser tóxico, não vai ser uma cultura tóxica, entendeu? Importante isso. E quais são os principais pontos positivos da gamificação dentro de uma empresa? Bom, vamos lá. A gamificação ela é muito positiva porque o funcionário ele começa a ter parâmetro de performance. Então é muito comum dentro das empresas o baixo desempenho por falta de parâmetro. O que é falta de parâmetro? Como é que você avalia se um funcionário é bom ou é ruim? Depende, comparado com o quê? Você fala assim, poxa, quem que é teu melhor vendedor? Aí a gente vai lá e fala assim, é o fulano. Tá, mas com base no quê? Ele é o melhor vendedor comparado com o quê? Com o segundo colocado? Comparado com o mercado? Ou porque só tem ele dentro da empresa? Então, a gamificação tem esse princípio de dar parâmetros. Inclusive, a gente diz que, falando de vendas, né? O seu melhor vendedor, né? Em relação ao segundo, o segundo colocado ele não pode vender ou ter uma performance 20, 30, 40% abaixo do primeiro colocado, sendo que ele está vendendo o mesmo produto, no mesmo ambiente, né? Então, é o que a gente chama de taxa de equilíbrio. Tão importante quanto você ter uma equipe, e um só vendendo e os outros não, é você ter uma equipe onde todos possam performar. E a gamificação, ela contribui exatamente para isso. Porque se eu estou competindo com você, Anelisa, eu preciso saber o seguinte, poxa, quanto que a Anne está atingindo de performance? Então, a minha performance é boa ou é ruim comparado com a Anne? Essa é a espinha dorsal da gamificação. Então, quando eu começo a ter parâmetros, né, eu consigo mensurar e gerenciar esses resultados. Por exemplo, é muito comum a gente pegar dentro das empresas equipes, ok? Onde, quando você implanta a gamificação,
aquelas pessoas começam a performar mais dentro do mesmo ambiente. E aí, às vezes o dono da empresa pergunta, mas por que isso está acontecendo? Porque é o seguinte, alguém foi lá e atingiu um resultado que antes era considerado impossível. A partir do momento que ele atinge aquele resultado, a equipe agora se sente na obrigação, então nós temos agora bater aquele resultado, entendeu? Então, aí começa a essência da gamificação, né? A equipe por si só começa a evoluir porque ela está sendo mensurada e se você não mede, você não gerencia. Então, esse é o princípio da gamificação. Por isso que funciona. Uhum. E quando não devo inserir a gamificação dentro do meu negócio, da empresa? Existe algum momento assim, não vamos colocar a gamificação nesse momento? Quando que você não pode inserir a gamificação? Quando o básico ainda não foi feito dentro da tua empresa. Então, se você tem problemas estruturais, salarial, né, não existe papéis e responsabilidades bem definidos, ou seja, o básico de uma cultura de gestão ainda não existe, não adianta nada você colocar gamificação, sendo que você vai estar querendo usar a cereja do bolo, sendo que nem o recheio do bolo está pronto ainda. Então, existe, sim, um trabalho de base a ser feito para que você possa ir para essa etapa, entendeu? Legal. Existe muita resistência por parte das equipes, assim, você que está sempre dentro de empresas, você vê que tem essa resistência quando a cultura de gamificação é apresentada? Olha só que interessante. Quando a gente entra dentro de uma empresa, acontece um fenômeno que a gente chama de os 20, 60, 20. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, acontece esse fenômeno. 20, 60, 20. 20% das pessoas falam, oba, agora vai. Era essa metodologia que a gente precisava para mudar o jogo. Compra a ideia. 60% fica em cima do muro, né? Será que isso aí não é mais um fogo de palha? Será que isso aí não é mais o modismo? Não sei não, né? E 20% não só não compra a ideia, como joga contra. Faz parte. Por quê? Porque as pessoas, elas de certa forma, elas são resistentes por natureza. Então tem gente que já rapidamente vira página. Tem gente que já resiste mais às mudanças. Então, por quê? Porque tem gente que é mais resistente às mudanças. Tem gente que tem um modelo mental mais travado, resiste às ideias, resiste às mudanças, entendeu? Tem gente que não vira o jogo, o modelo mental. Então, dentro desse fenômeno do 20, 60, 20, onde a gente concentra energia? Em cima dos 60. Porque 20% eu já tenho. Então eu coloco energia e força em trazer os outros 60% para o meu lado. Por quê? Porque daí eu vou ter 80%. E os outros 20%? Os outros 20% tem a ver com o modelo mental dele, né? Aquelas pessoas têm aquele modelo mental. Só que 80% da equipe engajada é suficiente para virar o jogo e trazer os outros 20%, né? Arrastar os outros 20% dentro, né, do movimento. Uhum. E como que a gamificação consegue ajudar aí na melhora dos lucros dentro das empresas? Diretamente. A gamificação ela ajuda diretamente nos lucros. Por quê? Porque quando uma equipe está engajada, existe um estudo que mostra que os resultados podem aumentar em até 30%. Então, uma equipe engajada pode ter seus números e seu lucro aumentarem em até 30%. Pelo simples fato de que as pessoas fazem mais, pelo simples fato de que elas querem fazer mais, né? Então, a atitude, ela faz toda a diferença. E uma equipe engajada, ela consegue trazer resultados extraordinários. Nós já tivemos casos, por exemplo, de empresas que aumentaram sua rentabilidade, sua lucratividade em mais de 15%, 18%, chegando a bater quase 20% de números, né, de resultado positivo, apenas da porta da empresa para dentro. Ou seja, sem mudar nada no mercado, né, sem mudar nenhum plano econômico, simplesmente porque o engajamento. Então o vendedor disse, olha, eu vou ligar para 10 pessoas a mais por dia. O outro disse, eu vou visitar 3 clientes a mais todos os dias. O outro disse, eu vou reduzir o retrabalho em 15%. Ou seja, essa atitude, e aí por que eles entregam? Porque foram eles que disseram que iam fazer. Esse é um dos princípios da gamificação, onde a própria equipe se compromete com aquilo que ela diz que precisa fazer para gerar o resultado. E isso é importante, né? Porque você faz com que as pessoas se sintam parte daquilo, né? Quando a gente se sente inserido, é óbvio que o nosso resultado vai ser muito melhor. Exatamente. Então, ninguém se compromete com aquilo que elas não fizeram parte. Existe um modelo que é um modelo ultrapassado de planejamento, que é aquele modelo onde
Quem constrói as estratégias da empresa, quem constrói o planejamento da empresa, não é a mesma equipe que vai executar. Então, um diretor, juntamente com um grupo de executivos, vai lá, se reúne dentro de uma sala e decide o que fazer, como fazer, quando fazer. Aí depois vai lá e entrega aquele plano estratégico para uma equipe e fala, ó, toma aqui, ó, plano estratégico. A pergunta é, que engajamento as pessoas vão ter para executar aquele plano estratégico se elas não fizeram parte da construção? É lógico que elas vão virar para o chefe e falar assim, tamo junto, chefe, pode contar com a gente, né? Mas a hora que elas virarem, vai acontecer o que eu chamo de a reunião do cafezinho. Um vai virar pro outro e vai falar assim, vem cá, de onde que esse cara tirou esse número? Tá maluco? Quer dizer, a meta já nasce morta. Então, quando você convida as pessoas para participar da construção da estratégia, o engajamento é outro, porque foram elas que falaram que aquilo que deveria ser feito para gerar tal resultado. É incrível isso, parece muito simples e realmente é fácil de compreender, mas não é fácil de implantar, de aplicar no dia a dia. Mas quando a gente consegue trazer essa cultura da gamificação, invertendo a matriz de responsabilidade, ou seja, trazendo para a equipe qual é o resultado a ser atingido e a equipe dando a resposta, o resultado é sensacional. Uhum. E como que eu deixo claro para minha equipe quais são os benefícios da gamificação? Porque, igual você falou, nem todo mundo vai aderir à ideia. Então, como que eu consigo realmente falar, ó, a gamificação é importante por isso e isso, e fazer com que a maioria compre essa ideia? Olha, eu gosto sempre de dizer para as pessoas o seguinte, elas não trabalham para aquela empresa que elas estão trabalhando no momento, elas trabalham para a vida delas naquela empresa. Então, ser excelente, ter resultados melhores, fazer um trabalho com maestria é uma questão de atitude e comprometimento consigo. Eu vou fazer bem feito isso e quero entregar esse resultado porque eu sou comprometido com a excelência. Não é porque eu trabalho para o meu patrão. Porque gente que pensa assim é gente pequena, é gente que tem a mente pequena, acha que trabalha para o outro. Não, eu trabalho para os meus sonhos, eu trabalho para a minha família, para os meus filhos, eu trabalho para os meus projetos nesta empresa. Então, quando você inverte ou você altera esse polo de pensamento, você começa a se comprometer com o resultado, com a excelência. Por quê? Porque você é comprometido com a excelência. Simples assim. E se na minha equipe existem pessoas que não têm esse perfil competitivo, a gamificação ela continua dando certo? Nem todo mundo tem um espírito competitivo ou tem um instinto competitivo. E a gamificação ela dá certo também para quem não tem esse espírito. Por quê? Porque é por meio da gamificação que você vai ter números de desempenho. E aí existe uma técnica que é você corrigir essa rota semanalmente. Então, assim, atingir o resultado A, ou o resultado B, ou o resultado C, depende de uma avaliação. Então, quando você chama o colaborador, o funcionário, para dizer, olha, o teu desempenho deveria ter sido X, e você fez 1,5x, opa, eu chamo esse colaborador para dar um feedback positivo. Mas se ele deveria fazer X e fez meio X, eu também chamo esse colaborador para a gente poder corrigir a rota junto. Então, se ele não é estimulado pela gamificação, ele vai ser estimulado pelo feedback que ele vai receber em relação à correção de rota. Então, a gamificação ela vai ajudar o líder também a corrigir e melhorar a rota e ser mais assertivo na gestão de pessoas e no feedback, entendeu? E como manter a gamificação viva dentro da empresa? Depois de um tempo, corre o risco de ocorrer uma desmotivação? Corre. Tudo aquilo que você implanta e não cobra e não acompanha tem a tendência de perder ritmo e força à medida que o tempo passa. Então, para que não se perca a força, você precisa corrigir essa rota toda semana. E o nome disso é disciplina. Então, nós temos empresas que a gente já implantou a gamificação há 7 anos atrás. 8 anos atrás. E até hoje tudo isso está vivo. Só que se elas pararem de corrigir essa rota, de fazer os comitês de gestão, de fazer o acompanhamento dos números, a tendência natural das equipes é retroceder. Olha que coisa interessante. A tendência natural das equipes é retroceder, não é evoluir. Mas como assim? A tendência natural das equipes é evoluir. Quanto mais elas trabalham junto, não é verdade. Se fosse assim, um time não precisaria treinar toda semana. Não é? Porque já sabe o que tem que fazer. A tendência natural das equipes é retroceder, por isso que ela precisa de liderança e de gerenciamento. É importante entender que existe ferramenta para implantar gamificação. E o Power KR é uma ferramenta, talvez a primeira ferramenta do Brasil específica para implantar a cultura de gamificação dentro das empresas. Então, como implantar da forma correta? Né? Então, existe forma, precisa de ajuda, consultoria especializada, o time do Power KR é especializado nisso,
e com acompanhamento, entendeu? Explica um pouco pro pessoal de casa como funciona o Power OKR, né? É um aplicativo e aí como que as pessoas conseguem mensurar ali através dele. Legal. O Power OKR é um aplicativo onde ele funciona web e app, né? Obviamente. Então, na verdade, é um aplicativo híbrido, onde ele gamifica, ou seja, ele traz essa cultura dos indicadores de desempenho individuais e coletivamente. Então, ele mensura o resultado individual, ele mensura o resultado coletivo e ele traz esse ranking, né? Dentro da equipe, quem está entregando, quem está assumindo compromissos estratégicos, mas não entrega, quem está assumindo compromissos e entrega, e qual é o impacto dessa entrega nos resultados da empresa. Então, quando você começa a medir isso, você passa a não cobrar mais a meta, você passa a cobrar engajamento, e a meta passa a ser consequência. Olha que coisa legal. Então, se você quer conhecer o Power OKR, comenta aqui embaixo que a gente vai entrar em contato. Entra nas nossas redes sociais, que lá também sempre tem muito conteúdo e você vai conseguir entender um pouco mais sobre gamificação, né? Sobre como o Power OKR vai ajudar você e a sua empresa a melhorar os resultados, a engajar a sua equipe, ter aumento no lucro, produtividade. Uma ferramenta poderosíssima. E a galera não pode esquecer de se inscrever nesse canal, clicar aqui no sininho para você poder ser notificado, né? E assistir e compartilhar tudo aquilo que você vê aqui nas nossas redes e seguir as redes sociais, né? Instagram. Isso mesmo, galera. Falou, até o próximo Gestão de Resultados. Até, tchau, tchau.